Não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo. No vídeo de hoje falaremos a respeito do sexto e do nono mandamento da lei de Deus. Eu me chamo Lucas Navar e essa série de vídeos é uma leitura e estudo do Catecismo da Igreja Católica através do livro Catecismo Maior de São Pio X, pela editora Eclésia. No vídeo de hoje, como eu disse, estudaremos o sexto e o nono mandamento: não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo. Mas antes de darmos início, façamos a leitura do ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-vos e nem enganar-nos, e expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará segundo as suas obras o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nos proíbe o sexto mandamento? Não pecar contra a castidade. O sexto mandamento nos proíbe todo ato, todo olhar, todo discurso contrários à castidade e à infidelidade no matrimônio. O que nos proíbe o nono mandamento? Não desejar a mulher do próximo. O nono mandamento proíbe expressamente todo desejo contrário à fidelidade que os cônjuges se juraram ao contrair o matrimônio. E proíbe ainda todo pensamento ou desejo culpável de ação proibida pelo sexto mandamento. O estudo do catecismo aqui nos mostra que não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo vai muito além de uma traição, digamos assim, consumada ou de um ato consumado. Porque aqui eu falo ato consumado, porque a traição ela necessita que haja alguém a ser traído. Quando o pecar contra a castidade não necessariamente há alguém a ser traído, que não apenas si mesmo e Deus, né? Quando pecamos contra a castidade, nós colocamos nossa alma em risco e assim estamos traindo a Deus de fato. Mas o fato é que o catecismo nos proíbe todo ato, todo olhar, todo discurso contrários à castidade e à infidelidade no matrimônio. Então, mesmo o olhar, mesmo o pensar, mesmo o desejar, pode ser um ato contrário à castidade. Não desejar a mulher do próximo, todo pensamento. E aqui a mulher do próximo, quando você lê próximo, não necessariamente o próximo se refere a um marido. A mulher do próximo pode ser aquela mulher que ainda está, entre aspas, em posse de seu pai. Sob a posse de seu pai, melhor dizendo. Então, esta também é a mulher do próximo. Apesar dela ainda não ter um marido, mas o seu pai é quem a rege no caso. Então, mesmo um homem, mesmo um homem solteiro, pensando em uma mulher solteira, deve também pensar com castidade. Então, é natural que nós, seres humanos, desejando o sexo oposto, tenhamos desejos sexuais. Isso é normal. Agora, mesmo um desejo sexual, ele deve estar orientado dentro da castidade, da moralidade cristã. Você não pode ter um desejo pervertido. Entende? E um desejo que respeite o tempo da coisa. Se não há um relacionamento, não há por que pensar em sexo, no caso. Veja, sexualidade não necessariamente imprime o pensamento de sexo, o ato, né, coabitação carnal. Mas aqui eu me refiro ao desejo sexual no sentido de um homem desejar uma mulher desejar um homem. Há, mesmo que nesse sentido de desejo sexual, plena capacidade desse desejo ser orientado pela castidade, ou seja, um desejo com respeito, desejo com amor de fato, né?
É um grande pecado a impureza, é um pecado gravíssimo e abominável diante de Deus e dos homens. Rebaixa o homem à condição de irracional, arrasta-o a muitos outros pecados e vícios e provoca os mais terríveis castigos nesta vida e na outra. São pecados todos os pensamentos que nos vêm à mente contra a pureza. Os pensamentos que nos vêm à mente contra a pureza não são por si mesmos pecados, mas antes tentações e incentivos ao pecado. Então, o simples fato de pensar não necessariamente revela ali um pecado, mas pode vir a ser uma tentação e um incentivo para que peque. Quando é que são pecados os maus pensamentos? Os maus pensamentos, ainda que não confluam para a ação, são pecados quando culposamente damos a ele motivo ou consentimento, ou quando nos expomos ao perigo próximo de neles consentir. Então vejam, é natural, completamente normal, que venha à nossa mente pecados, pensamentos, melhor dizendo, entre aspas, maus. Então, como eu disse, né, desejar o sexo oposto. Não necessariamente é um pensamento mau, mas pode vir a ser um mau pensamento e uma origem de pecado quando nós consentimos que esse desejo comece a se perverter e escalar negativamente em degraus de impureza. Quando aquele pensamento de, nossa, acho aquela mulher muito bonita, ou quando uma menina vê um homem e pensa, nossa, ele seria um homem perfeito para mim. E a partir deste momento, os degraus vão se aprofundando, não em direção ao alto, mas em direção abaixo. Quando o pensamento de essa mulher é muito bonita, eu gostaria de casar com ela, ou essa menina é muito inteligente, eu gostaria de me casar com ela, essa menina é muito afável, muito amável, eu gostaria de me casar com ela. Uma menina que pensa isso em relação a um homem, deste pensamento bom, começam a sobrevir pensamentos maus. Ah, se fizesse aquilo outro, e assim por diante. O que nos ordena o sexto e o nono mandamento? O sexto mandamento nos ordena a sermos castos e modestos nos atos, nos olhares, na conduta e nas palavras. O nono mandamento nos ordena a ser castos e puros também interiormente, isto é, na mente e no coração. Então não basta simplesmente uma castidade externada, mas também internamente. É domar o pensamento, domar o coração. O que nos convém fazer para observar o sexto e o nono mandamento? Para bem observarmos o sexto e o nono mandamentos, devemos rogar com frequência e de coração a Deus, ser devotos da Virgem Maria, Mãe da Pureza, recordar que Deus nos vê, pensar na morte, nos castigos divinos e na paixão de Jesus Cristo. Guardar os nossos sentidos, praticar a mortificação cristã e frequentar com a devida disposição os sacramentos. Então veja, a forma com que temos de viver respeitando o sexto e nono mandamento é de fato viver uma vida cristã. E Deus nos ensina que não devemos simplesmente batalhar contra o pecado, porque a carne é fraca de fato. Então devemos antes fugir, não dar ocasião ao pecado, evitar situações em que o pecado possa sobrevir. Entende? O que devemos evitar para nos mantermos castos? Para nos mantermos castos, convém evitar o ócio, as más companhias, as leituras de maus livros e jornais, a intemperança, o olhar imagens indecentes, os espetáculos licenciosos, as conversações perigosas e todas as outras ocasiões de pecado. Então, para evitar que não sejamos castos, devemos evitar situações em que a nossa castidade seja colocada à prova. É de fato fugir do pecado, da possibilidade de pecar. Este vídeo é muito curto. Tratamos aqui a respeito do sexto e do nono mandamento: não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo. Não desejar a mulher do próximo não se restringe
a homens desejarem mulheres, mas também mulher desejar um homem. Então vejam, é necessário que nós, solteiros, noivos, casados, vivamos em castidade. Mesmo um homem casado deve viver em castidade. Castidade essa significa o quê? É viver orientado a amar a esposa e desejar apenas a sua esposa, não a mulher do próximo, não a mulher de ninguém. Entende? E mesmo para nossas esposas, para nossa esposa, devemos ter um desejo sexual orientado também pela castidade e pureza. E pureza. Mesmo um casal pode cometer atos de impureza. O pode aqui não é no sentido de tem liberdade para, mas graças ao livre-arbítrio pode acontecer isto. Um casal casado, ele pode incorrer em impureza. Por isso que nós devemos viver a castidade. Mesmo um marido pode levar a sua esposa a pecar contra Deus. Mesmo uma esposa pode levar seu marido a pecar contra Deus. E não são raros os casos assim. Então devemos ter esse cuidado em nossas vidas. Devemos sempre buscar Deus constantemente. E, de fato, orar pela nossa vida conjugal, matrimonial, vida sexual, vida familiar como um todo, para que Deus oriente os nossos sentidos, para que nós coloquemos os nossos sentidos, nossa vontade alinhada com o que Deus quer para nós. Amém? Deus os abençoe. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo, onde falaremos a respeito do sétimo mandamento. Que Deus os abençoe. Amém.